Essa semana eu estava pensando em algumas coisas que eu podia trazer aqui para o canal, mas simplesmente me deu um branco. Eu até separei alguns temas, comecei a escrever alguma coisa sobre eles, mas nenhum deles eu realmente consegui desenvolver em um roteiro. Até que eu olhei para uma foto. E isso mudou tudo. Essa foto ela desbloqueou muitas memórias. Eu lembro que nesse dia, eu e os meus amigos a gente saiu para caçar Pokémon. E olha que eu nunca fui muito chegado nos jogos de Pokémon. E isso provavelmente tem muita relação com a minha infância. O meu primeiro videogame foi um Mega Drive 3, que eu tenho até hoje, inclusive. É esse aqui. E o Pokémon sempre foi um exclusivo da Nintendo. Eu acho. E quem nasceu nos anos 90 sabe que tinha uma briguinha entre a galera que gostava do Sonic e a galera que gostava do Mario. Eu sempre curti o Sonic, porque ele era literalmente um bicho azul, que corria pelado por aí e usava um tênis maneiro, e que às vezes parecia a serra de uma maquita girando pelo mapa. E o outro era só um cara de bigode. Mas enfim, me empolguei. Falei isso só para deixar bem claro que eu nunca fui tão próximo assim de nenhuma produção da Nintendo. Mas então por que eu fui naquele dia caçar Pokémon? A resposta na verdade é bem simples. Nunca foi pelo jogo, sempre foi pelas minhas amizades. Meu objetivo não era capturar um Pokémon super foda naquele dia. Era só passar um tempo de qualidade com as pessoas que eram importantes e faziam parte da minha vida naquele momento. Meio que num discurso de tipo, olha só como eu me importo tanto com vocês que eu tô aqui no meu final de semana, passeando por um parque, correndo atrás de um bicho que nem existe na verdade, que ele é 100% virtual, enquanto eu tô viciando a bateria do meu celular. E hoje eu tô com 30 anos, e quem tá nessa faixa de idade sabe o quanto é difícil você conhecer pessoas novas e construir algum tipo de relação. O que também é muito curioso, né? Porque o ser humano é um ser social, é da nossa natureza. Mas por que parece que tá tão difícil assim? Acho que conforme o tempo vai passando, a gente vai tentando se proteger de alguma forma de coisas que a gente nem sabe o que. Talvez com medo de ser julgado por ser quem a gente é, ou até mesmo com medo da rejeição. Para a maioria das crianças, você interagir com outra é algo super normal, porque elas só vão lá, correm um pouco, comem um pouco de terra e vida que segue. Mas pra gente não. A gente tem medo de criar laços, mesmo que eles sejam temporários, porque a gente antecipa um problema que pode acontecer no futuro, mas a gente não tem nem a certeza de que isso vai acontecer. Mas quando é que isso muda? Quando é que a gente começa a se preocupar mais com o futuro provável do que com o momento presente? Então, quando eu vi aquela foto, além, obviamente, de pensar nas lembranças daquele dia, eu também comecei a pensar muito nas minhas relações que eu tenho hoje e as que eu ainda mantenho. E quando eu penso nas minhas amizades, eu vejo que um virou pai e naturalmente está vivendo a vida dele, e sempre que eu posso eu tento ser presente, e o outro está em algum lugar do mundo em um cruzeiro, e de tempos em tempos a gente se vê, mas não com tanta frequência. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é que a gente está tão imerso nos problemas que a gente tem no dia a dia que a gente acaba deixando de lado as nossas relações. E em um mundo em que é cada um por si, o individualismo acaba matando a nossa própria identidade. Porque como eu vou saber quem eu sou se eu não tenho como me comparar com outras pessoas, no bom sentido? Como que eu vou descobrir coisas novas ou aprender novos gostos se tudo que eu tenho na verdade é a minha realidade? E se você chegou até esse momento do vídeo achando que eu ia te dar alguma resposta de como lidar com esse problema, eu sinto muito em te decepcionar, porque eu não tenho ideia de como a gente lida com isso. Quanto ao pessoal da foto, infelizmente eu quase não converso com mais ninguém hoje. E eu sei que isso também foi um pouco por conta das escolhas que eu fiz, mas tá tudo bem também, né? É a vida. Simplesmente não tem como a gente voltar no tempo e tentar recuperar os momentos e as amizades que ficaram pra trás. A única coisa que eu sei é que naquele dia eu consegui sim pegar um Pokémon. Só que ele nunca evoluiu. Talvez ele, assim como eu, ainda espera um dia contar novamente com boas companhias,
sejam as antigas ou até mesmo novas, para correr atrás do que for preciso para se transformar em algo melhor.